Paz, povo de Deus, boa tarde. Hoje, 3 de setembro, eu quero trazer um vídeo, um resumo de uma mensagem que eu ministrei na igreja esses dias. E eu acho muito interessante porque quando minha filha ela começou um processo de crescimento, na infância, ela falava muito que estava com dores, dores nas pernas, dores no corpo. E a gente, preocupado com aquilo, foi procurar ajuda, médica, para que a gente soubesse o que estava acontecendo. E a médica disse para nós que era a dor do crescimento. Os ossos crescendo, o seu corpo crescendo, desenvolvendo. Então, a partir daquele dia, eu achei muito interessante sobre essa dor do crescimento, que crescer dói. Muitas pessoas sonham, muitas pessoas projetam. Eu acho que nós não começamos um projeto sem sonho de crescer, sem o sonho de prosperar, sem o sonho de expandir. Principalmente pessoas que não são acomodadas, Tem muitas pessoas que são sim acomodadas. Então eu comecei a pensar sobre isso e ministrei sobre isso na igreja, sobre a dor do crescimento. Davi, ele começa a crescer, Davi, enquanto ele estava no pasto, enquanto ele cuidava das ovelhas dos seus pais, a sua preocupação era só o urso e o leão, aonde ele vivia no anonimato, nada disso fazia com que Davi fosse perseguido. Mas a partir do momento que Davi venceu um gigante, a partir do momento que Deus tira Davi de uma posição que ele não tinha notoriedade, mas aí ele começa agora a ser visto pelos olhos das pessoas, e era um propósito de Deus isso, ele começa a aprender pela dor. A Bíblia diz que as mulheres de Israel, quando eles chegam daquela batalha, dizem que Saul tinha matado milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Então, a partir daquele dia, Davi começou a ser perseguido por Saul, porque Saul começou a ser ameaçado. Então, eu quero dizer, quando você começa a crescer, você vai ter que lidar com a dor. E muitas pessoas elas não calculam a dor no meio de seus projetos, muitas pessoas não calculam a dor no meio do seu ministério, não calculam a dor quando eles vão entrar numa faculdade, aquilo que elas vão passar, aquilo que elas vão ter que renunciar, sabe? Quando elas abrem um negócio, quando elas começam a prosperar, elas muitas vezes, elas não pensam, que elas vão ter dificuldade, que elas vão passar por desprezo, que elas vão passar por perseguição. Davi agora começa a sentir uma dor de ser perseguido pelo homem mais poderoso da sua época, pelo rei de Israel, não é? Um homem sanguinário, com fome de morte, que queria matar ele, porque agora Davi era uma ameaça para o seu reino. Então Davi ele vai para uma caverna. Davi ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Olha que interessante. Davi ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Nas nossas vidas, às vezes, nós temos que passar por cavernas. Elias, ele foi para uma caverna e Deus falou para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Sai dessa caverna, sai desse lugar de prostração, de depressão, de ansiedade. Então Davi, a Bíblia diz que naquele lugar os homens eram angustiados, eram endividados, eram entristecidos, eram a rapa da sociedade, a ralé, as pessoas desprezadas. E Davi, eles se identificaram com a luta de Davi, com a injustiça que Davi estava passando. E Davi se fez chefe, se fez capitão daqueles homens. Olha que interessante, A maneira como nós vemos a caverna é a maneira como nós vamos ter vitória. A maneira como nós enxergamos as nossas cavernas, às vezes vai ser o ponto de partida para nós recomeçarmos um exército do nada, recomeçarmos o nosso ministério do nada, recomeçarmos um relacionamento do nada, recomeçarmos amizades do nada. Então eu estou aqui para te dizer que crescer dói. Crescer dói, sabe? Ser formado, às vezes você vê uma pessoa que se formou, que está bem sucedido no mercado de trabalho, pergunta para aquela pessoa quantas noites de sono que ela perdeu. Se você hoje vê um empreendedor, sabe, sendo bem sucedido, sabe, tendo êxito na sua empresa, pergunta para eles, Pergunta para ele quantas noites, quantos projetos, quantas reuniões, quantas vezes ele teve que renunciar a muitas coisas para ele chegar onde ele chegou. O problema é que tem pessoas que evitam a dor. O problema é que tem pessoas que fogem da dor. Então, elas se perguntam: por que eu não cresço? Por que eu não saio do lugar? Por que eu estou sempre nesse tédio, sempre nesse marasmo, sempre nessa mesmice? Por mais que eu ore, por mais que eu peça, por mais que eu faça, não é? As coisas não vão.
Eu quero te dizer, sabe, José, ele cresceu porque ele não tinha medo da dor. José foi para a casa de Potifar, e a caverna de José foi na casa de Potifar, a caverna de José foi na prisão, sendo preso injustamente. Mas só que ele fez o ponto de partida para ser administrador na casa de Potifar, ser gerente daquele lugar, sabe, ser gestor daquele lugar e mostrar sua importância. Na cadeia, ele era gestor também na cadeia, administrador, ele discerniu sonhos naquela cadeia, né? Aonde ele não deixou, sabe, ele não matou os seus dons. Quem sabe você tem matado os seus dons. Quem sabe pela tristeza, pela angústia, sabe, das coisas não acontecerem, você diz, eu não vou mais usar meus dons, eu não vou mais fazer, eu não vou mais lutar, eu não vou mais insistir nisso. Mas não é isso que Deus tem para você. Sabe, José mesmo numa cadeia, ele insistiu, ele interpretou sonhos, ele era um homem de confiança, sabe, pela sua integridade, porque as pessoas viam que nele não era dolo, as pessoas viam que Deus tinha algo na vida dele, como dizem em Gênesis 37, que Deus estava com ele, e as pessoas viam isso nele. Sabe, Davi levantou um exército, Davi, ele não tirou Saul do trono porque Deus iria tirar, foi Deus que prometeu o trono, então era Deus que colocaria ele do trono, não pelas suas forças. Para de fazer como Sara, né, que queria ter um filho fora do plano de Deus e teve que pagar um preço por isso. Deus te prometeu, ele vai fazer, mas você também tem que ser inteligente. Você também tem que ser sábio. Sabe, José interpretou os sonhos de Faraó, mas eu acho muito interessante, a sabedoria em administrar era uma sabedoria também terrena, era uma sabedoria de noções de administração, sabe, dos tempos bons, reservar, ajuntar para os tempos maus. Então, Deus, ele não é, sabe, Deus, ele não vai fazer o milagre sozinho, o milagre vai passar por você, e você tem que se preparar para esse milagre. Crescer dói, se formar dói, ser pastor dói, ser líder dói, ser levita dói, ser empreendedor dói, sabe? Ser pai dói. E Jesus, ele passou por uma grande dor. Jesus, ele passou pela dor de ser chamado demônio. Jesus passou pela dor de ser criticado por andar com pecadores. As pessoas chamavam ele de glutão, de beberrão, sabe? As pessoas tinham inveja, os religiosos tinham inveja de Jesus, porque ele tinha autoridade sobre os demônios, porque ele falava com autoridade, porque as pessoas davam crédito à sua pregação, sabe? Jesus, cadê as pessoas quando Jesus foi crucificado? Jesus soou gotas de sangue, tamanho estresse antes da cruz, né? Ele foi traído, ele foi desprezado. E quanto de nós, sabe, queremos parar por um desprezo? Quanto de nós queremos parar porque não temos o aplauso das pessoas, porque às vezes não recebemos o feedback positivo das pessoas? Jesus não parou, Jesus soou gotas de sangue, Jesus foi desprezado, sabe, Jesus foi entregue por um traidor, beijando a sua face, Judas, sabe, uma pessoa que andou com ele, que viu os seus milagres, mas tinha em Jesus uma expectativa de um Jesus político, não de um Jesus salvador. Queria que Jesus estabelecesse seu reino aqui, mas esse não era o propósito de Deus. Às vezes tem pessoas que não estão na mesma visão do que a sua, mas não significa que você é um ser desprezível, é um ser que ninguém quer ficar perto, sabe? Jesus teve que passar pela dor de ver Pedro negando ele, Jesus teve que passar pela dor de não enxergar os seus discípulos na hora que ele mais precisou. Cadê as pessoas que ele multiplicou os pães? Cadê as pessoas que ele curou? Cadê a viúva de Naim, que ele ressuscitou seu filho? Cadê Lázaro, né? Cadê os leprosos? Desculpa, tantas pessoas que estavam ali com Jesus nas épocas boas, nas vacas gordas, sabe? Mas eu quero te dizer uma coisa. Por que Jesus tinha que passar por aquela dor? Eu vou ler aqui para você por que Jesus tinha que passar por aquela dor. Filipenses capítulo 2, do verso 5 a 11 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus, que não era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Quem sabe nós temos que nos humilhar. Quem sabe nós temos que, nos humilhar para recomeçar a empresa do zero, para recomeçar o relacionamento do zero, para recomeçar o ministério do zero. Mova-se, eu tenho lançado isso aqui no canal, mova-se.
tá bom? E por isso, olha, ele se humilhou, ele se tornou como os homens, né? Ele se tornou servo, ele ficou, sabe, numa atitude de humilhação, e por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe por que Jesus sofreu? Para Deus humilhar. Sabe por que Jesus sofreu? Para Deus o exaltar e para que ele cumprisse o seu propósito. Está doendo? Não pare. Está doendo? Não fuja da dor. Vale a pena. Sabe, a dor do crescimento vale a pena você continuar, vale a pena você suportar, sabe? Em nome de Jesus Cristo eu quero profetizar para você, você não vai se entregar, você não vai desistir, porque Deus tem algo grande e poderoso na tua vida, amém? Quero agradecer a todos que têm semeado e abençoado o meu ministério. Você não é inscrito no nosso canal aí, inscreva por favor, no YouTube Pastor PR Leonardo Henrique, tá bom? Entre nas nossas redes sociais, Facebook Ministério Abundante Graça, e no Instagram Ministério Abundante. Que Deus te abençoe. Estamos tendo reuniões, né? No domingo às 19h30 e em setembro vamos voltar com as reuniões na terça-feira. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um abraço. Até mais.